Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da correção do fator de potência em instalações elétricas. Nessa segunda parte, nosso foco é a correção do fator de potência utilizando banco de capacitores do tipo automático. Então essa é a técnica mais utilizada em estabelecimentos industriais e comerciais, onde o fator de potência é muito variável. Além disso, a sua aplicação é mais interessante nos casos de unidades fabris ou empresas, né, que utilizam muitos motores elétricos de pequeno porte. E esses motores são acionados em momentos diferentes. Então, é muito mais interessante se utilizar um banco de capacitores automático para motores de pequeno porte do que um banco de capacitor fixo ou capacitores fixos, como nós vimos nas aulas anteriores. A correção é feita de forma ajustável através da inserção ou retirada de forma automatizada de capacitores. Esse processo é feito através de um equipamento chamado controlador de fator de potência. E aqui temos três exemplos de controladores de fator de potência. O primeiro aqui do fabricante IMS, que é uma empresa de Porto Alegre, da WEG, esse do meio, da Embrasul, que é outro fabricante também de Porto Alegre. Temos inúmeros fabricantes de controladores de banco de capacitores ou de correção de fator de potência. Basicamente, todos os grandes fabricantes de materiais elétricos, de equipamentos elétricos, os WEG, Siemens, Schneider, têm seus controladores de fator de potência. Tá? Então, aqui são alguns exemplos de uma gama enorme que nós temos no mercado. As principais características dos controladores de fator de potência que nós temos que levar em consideração na hora de fazer uma instalação de um banco de capacitores automático é o número de fases, se ele é monofásico ou trifásico, porque temos sim controladores de fator de potência monofásico, principalmente para estabelecimentos comerciais onde a alimentação é monofásica. Então temos essa situação também, né? É pouco utilizado, mas existe. E os trifásicos, que são em sua grande maioria, né? O número de entradas de corrente, obviamente, para o monofásico é uma entrada de corrente, e para os trifásicos, eles podem ser de duas ou três fases. E aí isso implica na qualidade do equipamento e no preço dele, tá? E essa entrada de corrente, ela recebe a corrente elétrica não de forma direta, é através de uma medição indireta, utilizando-se transformadores de corrente ou TCs, né? O número de canais de saída ou estágios, né, de acionamento, que são os responsáveis por fazer acionamento dos capacitores em si, tá? Essas saídas do controlador acionam um contator que, por sua vez, aciona o capacitor. E alguns opcionais que eles podem ter, por exemplo, leitura online com a medição da concessionária, que são alguns equipamentos de controle de controladores de fator de potência que tem uma conexão ótica que pode ser conectada ao medidor da concessionária. Isso é uma conexão não direta, pessoal. Isso é o técnico tem que fazer a solicitação junto à concessionária de que quer instalar um acoplador ótico na medição para fazer para fazer a correção do fator de potência através da medição da concessionária mesmo. Isso dispensa o uso dos TCs, tá? E é uma técnica muito mais precisa, muito mais confiável para a correção do fator de potência, porque a gente também consegue corrigir o fator de potência da subestação, inclusive. Também canais de alarme, que são canais especiais utilizados para fazer uma sinalização caso tenha algum problema na correção do fator de potência, ele esteja muito tempo baixo, que pode indicar problema nos capacitores. E também alguns têm rede de comunicação. O que é essa rede de comunicação? Possibilidade de conectar com o computador, com a internet, ou dependendo com outros equipamentos de automação industrial, como por exemplo CLPs. Aqui temos um exemplo de um controlador da WEG, tá? Com as suas conexões elétricas. Então aqui temos
Esse aqui, bem à esquerda, temos os alarmes, ó, 2 relés de alarme. Bem à direita aqui temos a alimentação elétrica, então ele mede as 3 fases, né, a tensão das 3 fases. E vejam que tem 3 elementos aqui, ó, que são 3 transformadores de corrente, cada um numa fase. E aqui embaixo temos as entradas de corrente. Então, o que esse controlador faz? Ele mede a tensão, mede a corrente e faz de forma indireta, né, a medição do fator de potência. Tá? Então, ele consegue determinar a defasagem entre tensão e corrente de cada uma das fases e assim determina o fator de potência de cada uma das fases e o fator de potência geral da instalação. Bom, ele vai fazer essa medição e vai fazer uma avaliação. Se o fator de potência estiver abaixo do programado, por exemplo, está programado 0,93, por exemplo, tá? Se em 0,93 o fator de potência não se ajustar, né, não estiver ajustado em 0,93, estiver abaixo disso, ele vai começar a inserir capacitores. E ele consegue, neste caso do da VEG aqui, ele consegue determinar qual capacitor colocar. Então ele vai ajustando. Por exemplo, vamos supor que esse primeiro canal aqui tenha um fator de potência, ele seja um capacitor de 10 kVAR e é justamente o que precisa para a instalação para corrigir. Então ele insere esse capacitor. Se o fator de potência volta a cair, ele vai inserindo mais capacitores. Ele tenta inserir aquele capacitor que tenha o tamanho, né, a potência necessária. E vejo que então ele é muito inteligente, né? Ele faz isso de forma automatizada. Aqui é interessante, pessoal, quando nós temos esse tipo de banco de capacitores, é termos pelo menos um ou dois capacitores de menor porte para fazer ajuste fino e capacitores maiores, né? Os maiores normalmente potências mais elevadas. Então temos que tentar fazer uma distribuição, né, dos capacitores dentro desses canais. Esse aqui, por exemplo, é um controlador de 12 canais. Está sendo usado apenas 4. Tá? E vejam que o capacitor é acionado de forma indireta. Então aqui, ó, tem essa parte aqui então, de controlador que a gente chama de circuito de comando. Né? Então aqui está comandando, no caso aqui, comanda esse primeiro contator aqui pelo canal 2, né, desse controlador. Então esse canal 2 está controlando esse contator que aciona esse capacitor aqui. Tá? Esse outro canal aqui controla este outro capacitor aqui. Tá? Mas não tem como acionar diretamente o capacitor, ele é feito de forma indireta. Então é acionado um contator. Para fazer a determinação dos capacitores, a técnica é a mesma que nós estávamos usando para os motores, só que agora, né, fazendo o levantamento de carga total da instalação. E esse levantamento ele pode ser feito, né, os dados podem ser obtidos de 3 maneiras. Pelo levantamento de cargas, né, considerando o carregamento dos motores, que é aquilo que a gente já vinha fazendo nas últimas aulas. Pode ser feito por medição através de analisadores de energia. E isso aqui teve uma baita vantagem em que nós não precisamos fazer cálculos, tá, de levantamento de potências. Pela medição a gente consegue fazer, coletar esse levantamento. Só que é um equipamento caro, nem todo mundo tem, né? E então, para quem não tem, tem que fazer o levantamento de carga. Não tem jeito, tem que fazer cálculo de forma braçal. Para quem tem um equipamento desse tipo, coloca o equipamento uma semana no cliente, né? Coleta os dados, faz a análise desses dados e consegue determinar de forma quase que direta o quanto precisa de potência reativa capacitiva. Outra técnica utilizada é através da fatura de energia elétrica, mas essa técnica aqui, ela só pode ser utilizada para empresas que não têm cargas muito variáveis. O consumo de energia seja praticamente o mesmo durante o ano, né? E o que é muito raro de acontecer. Mas pela fatura de energia já é um pouquinho mais complexo, mas dá para fazer. Tá? Então tem que ter 12 faturas de energia, né, para fazer uma análise anual.
mas é possível. Nós vamos utilizar a técnica de levantamento de cargas, que é a que nós aprendemos nas últimas aulas. Então, para definir o banco de capacitores, nós temos que saber, né, qual é a potência ativa da instalação, qual é a potência reativa inicial, que é 0, e isso vai nos dar uma potência aparente inicial, né, com um ângulo φ, que é ele que vai dar o nosso fator de potência. Nós temos que determinar quanto precisamos de capacitores para que o fator de potência caia para um outro ângulo φ muito menor, né? Então a técnica é exatamente a mesma que nós utilizamos para os motores, ó, e vejo que a equação final é exatamente a mesma. E o detalhe, o que acaba acrescentando, é que ao final nós temos que fazer a distribuição das potências dos capacitores por canais ou estágios do controlador escolhido. Por exemplo, se o controlador é de 6 estágios, nós vamos distribuir essa potência a reativa dos capacitores entre os 6 estágios. Se for de 12, né, e o cliente assim quiser, que tenha mais estágios, ou o técnico achar por bem que tenha mais estágios, ou tivermos muitos capacitores, né, de potências altas, nós podemos distribuir entre 12 estágios. Então a gente faz essa distribuição por estágios. Então aqui pegamos um exemplo de uma empresa, tá, um setor de uma empresa em que nós queremos fazer a correção de fator de potência setorial, né, desta empresa utilizando um banco automático. Então essa empresa possui 6 máquinas de solda de 16 kVA, cosseno Φ 0,88, 2 lixadeiras com motor trifásico de 3 CV, 4 polos, 220/380 volts, carregamento de 50%, 2 cabines de pintura com motor trifásico de 2 CV, 4 polos, 220/380 volts, carregamento de 75%, 4 cortadores circular de aço com motor de 1,5 CV, 8 polos, 220/380 volts, carregamento de 50%. 200 luminárias fluorescentes HO com 2 lâmpadas de 110 watts cada, cosseno Φ 0,9. Dimensione a potência total em capacitores necessária para a correção do fator de potência para 0,96 e faça a distribuição dos capacitores considerando o uso de um controlador de 6 estágios. A rede de alimentação é de 220/380 volts. Então, pessoal, vamos para o nosso dimensionamento, né? Então, vamos começar pela máquina de solda. A gente tem são 6 máquinas de solda e a potência aparente delas é 16 kVA ou 16.000 VA. Isso vai dar uma potência aparente total de 96.000 VA. Daí calculamos a potência ativa, potência aparente vezes o cosseno Φ da máquina de solda, 96.000 vezes 0,88, vai dar 84.480 watts. Aí, então, nós usamos o teorema de Pitágoras para determinar a potência reativa da máquina de solda. Então, vai dar a raiz quadrada de 96.000 ao quadrado menos 84.480 ao quadrado. Isso vai nos dar uma potência aparente, reativa de 45.597,5 VAR. Então, nós vamos ter que fazer isso, pessoal, para todas as cargas. Determinar potência ativa e reativa. As lixadeiras, temos que são 2 lixadeiras com motor de 3 CV com carregamento de 50%, que é 0,5. Então temos que a potência mecânica das lixadeiras somada dá 3 CV. Pelo catálogo online da WEG, né, pelas curvas lá do motor, nós verificamos que o rendimento desse motor de 2 CV com 50% de carregamento é de apenas 85,9%. E o fator de potência desse mesmo motor nessa situação é 0,6. Agora nós fazemos o cálculo da potência ativa do motor da lixadeira. Então pegamos a potência mecânica da lixadeira
vezes 736 dividido pelo rendimento percentual que nós achamos lá no site da VEG, vezes 100. Então vamos ter 3 vezes 736 dividido por 85,9 vezes 100, que vai dar 2.588,8 watts. Determinamos o ângulo φ das lixadeiras, então inverso do cosseno de 0,6, que dá 53,13 graus. E determinamos então a potência reativa das lixadeiras, que é a potência ativa vezes a tangente de φ delas. Então dá 2.588,8 vezes tangente de 56,13, que dá 3.856,9 VAR. As cabines de pintura, o processo é o mesmo, né? São duas cabines de pintura de 2 CV com carregamento de 0,75. Deu 3 CV de potência mecânica somando as duas lixadeiras. O rendimento com carregamento de 75% é de 86,14 e o fator de potência 0,72. Então a potência da cabine de pintura vai dar 3 vezes 736 dividido por 86,14 vezes 100. Isso vai nos dar 2.563,3 watts. O ângulo φ, inverso do cosseno de 0,72, dá 43,95 graus. E a potência reativa das cabines vai dar 2.563,3 vezes tangente de 43,95. Temos como resposta 2.471 VAR. Os cortadores, né, são 4 cortadores com motor de 1,5 com carregamento de 50%. Então temos 3 CV de potência mecânica. Rendimento percentual é de 79,28 com carregamento de 50%. Fator de potência 0,58. Fazemos o cálculo então da potência ativa, é 3 vezes 736 dividido por 79,28 vezes 100. Então a potência dos cortadores, potência ativa deles, 2.785,1 watts. O ângulo φ dos cortadores, arco cosseno de 0,58, que dá 54,55 graus. Determinamos então a potência reativa, 2.785,1 vezes tangente de 54,55, 3.911,8 VAR. Das luminárias, nós temos lá a potência ativa de cada lâmpada. Cada luminária tem 2 lâmpadas e temos um total de 200 luminárias. 2 vezes 200 vezes 110. 44.000 watts. O fator de potência é 0,9. O ângulo φ das luminárias é o arco cosseno de 0,9, que dá 25,84 graus. A potência reativa das luminárias é a potência ativa vezes a tangente de φ delas, 44.000 vezes tangente de 25,84, que dá uma potência reativa de 21.308,3 VAR. Agora, pessoal, nós vamos fazer a somatória das potências ativas e a somatória das potências reativas. Então, somatória das potências ativas de todas as cargas vai dar um total de 136.417,2 watts. A potência reativa de todas as cargas vai dar um total de 77.145,5 VAR. Para facilitar agora, nós vamos fazer direto a tangente de φ inicial do circuito, que é a potência reativa total pela ativa total. Então, com isso, nós não vamos precisar fazer outro cálculo, né? Utilizar potência aparente, por exemplo, podemos fazer de forma direta aqui. Então, vai dar 77.145,5 dividido por 136.417,2. Dá 0,566. O ângulo φ final
arco cosseno de 0,96, que esse é o fator de potência final que nós precisamos na instalação, dá um ângulo de 16,26. Vamos usar aquela velha equação que nós já aprendemos, né? A potência reativa de capacitores é a potência ativa vezes a tangente de φ, né? Que é a tangente de φ inicial menos a final. Então, 136.417 vezes 0,556. Aqui não precisa tirar a tangente de φ, porque nós já calculamos ela aqui em cima. Temos que tomar cuidado com isso, né? Já que calculamos, não precisamos tirar novamente tangente, né? Vai dar errado se nós tirarmos aqui. Menos a tangente de 16,26. Aqui sim é necessário, porque a gente achou antes foi o ângulo. Isso vai nos dar uma potência reativa em capacitores de 37.424,3 VAR, ou aproximadamente 37,5 kVAR. Bom, agora nós vamos fazer o que é a novidade para vocês, que é a distribuição dessa potência reativa em 6 estágios. Tá? A sugestão sempre que se faz é de se passar um pouco desse valor. Né? Então está solicitando 37, nós podemos colocar além dos 37. Tá? Eu vou colocar até chegar mais ou menos perto de 40. Tá? Então vamos distribuir dessa maneira. E para escolher os capacitores, nós temos que usar a página 17 do nosso catálogo da VEG, daquele material que eu postei nas aulas anteriores para vocês. Tá? Então temos ali que usar os capacitores na tensão de 380 volts, que é a tensão de linha. Tá? Então, utilizando o catálogo lá na página 17, nós vamos encontrar, né, uma série de capacitores, e eu vou fazer a distribuição da seguinte maneira. Os dois primeiros estágios vou usar capacitores menores. Então, eu vou usar no primeiro e no segundo estágio capacitores de 2,5 kVAR. Tá? Então, já somamos 5 kVAR. Nos dois estágios seguintes, colocarei capacitores de 5 kVAR. Então vejam que já somamos 15 kVAR. Fica faltando 35 kVAR. Desculpem, fica faltando 25 kVAR para fechar os 40. Então vou utilizar dois capacitores de 12,5. Então vejam, temos dois capacitores grandes, dois intermediários e dois menores. Os menores, pessoal, a função deles para o controlador é fazer o ajuste fino do fator de potência. Tá? Vamos supor aqui, ó, já se está com um estágio aqui, por exemplo, de 12,5, mas precisaria só de mais aproximadamente 3 kVAR, 2 kVAR, 2,5. Não faz sentido colocar um de 5, então se coloca um de 2,5, tá? Para fazer esse ajuste fino do controle do fator de potência. Tá? Então, basicamente, pessoal, é dessa maneira. O que vai mudar em função do porte da empresa, do tamanho da empresa, ou do setor da empresa, que empresas que fazem o controle setorial do fator de potência, né? Algumas fazem o controle geral, outras fazem o controle setorial. O que vai mudar é o porte do banco de capacitores. Em função do porte do banco de capacitores, é interessante usar mais ou menos estágios. Tá? Então, isso vai depender muito do tamanho da empresa. Né? Então, para a aula de hoje é isso, pessoal. Vou deixar ali alguma atividade para vocês. Tá? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato e aproveitar e copiar esses exemplos para o caderno, que podem ser úteis para alguma situação que vocês necessitarem futuramente aí na vida profissional de vocês. Tá bom? Um abraço a todos e até mais.